acho que fica meio abstrato falar assim, né? Dados em produção. Eu vejo muita gente indo para a área, né? E como é que você aprende o data science no geral, né? Você vai em algumas tutoriais que tem no Kaggle, uma competição outra de machine learning, e o que você é levado a crer é que seu dia a dia vai ser fazer notebooks, né? Você vai pegar um Jupyter, você vai importar uma base, você vai criar uma feature ou outra, limpar um dado, dropar um outlier, gerar um modelo, um gráfico bonito, e o seu trabalho está ali autocontido num script, basicamente, uma sequência de comandos. Isso é certamente um dos pontos de partida, mas quando você chega numa empresa que tem um certo valor a entregar autonomamente, né, que as coisas precisam operar sem intervenção humana, as coisas precisam ter algum grau de testabilidade, de reprodutibilidade, você precisa ter código que funciona na sua máquina, na do fulano e na da nuvem, né, tudo precisa ter algum grau de consistência que não existe, nem precisa existir num notebook que você faz para estudo, né? Então, é um negócio que a gente tem observado, eu acho, especialmente na última leva de entrevistas, eu acho que isso ficou bem claro, é que existe um certo descompasso entre o que se vende como data science e como as pessoas se formam nela de alguma maneira, até porque não existe muito... Uma formação. Exatamente, uma formação direta da data science, e o que de fato consiste no seu dia a dia. Porque se você não estiver num lugar que tem uma equipe, como a gente com a Marjorie, por exemplo, que está mastigando o dado para você, que está catalogando eles, impondo governança ali, deixando tudo acessível, você não vai chegar e fazer uma consulta num banco que já está bonitinho. Você vai muitas vezes falar, putz, a gente não tem esse dado, né, Cíntia? Vamos voltar lá para o TL e construir a infraestrutura que puxa ele para o banco numa certa frequência para deixar isso atualizado. Então, João, a gente vai precisar dessa tela aí já já. Quem sabe faz ao vivo. Então, a gente tem todo um ecossistema de demandas, tarefas e conceitos que envolvem data science assim, na vida real, que a gente não é introduzido, eu acho, antes de ter esse choque de cair aqui no ambiente de produção, que a gente chama. Né? Então, acho que isso aqui, o objetivo nosso é dar um passeio, mais ou menos, pelo que consiste data em produção, quais são os principais tipos de problemas que a gente encara, quais são as técnicas e tecnologias que são envolvidas nisso. Eu até queria, inclusive, puxar algumas previsões e palpites da Marjorie eventualmente sobre isso. Mas começar falando, a gente já falou disso, né, de ETL. O que é ETL? Né? A gente tem visto também a ELT recentemente. Extract, Transform and Load. Né? Extrair, transformar e carregar dados no banco. Então, acho que um exemplo disso é que planilha de Excel não faz nada, né? Todo mundo já deve ter visto por aí. Tem essa base, é um arquivo XLSX ali. Como que a gente transforma isso em algo que está estruturado no banco, né? Pronto para consumo, pronto para ser usado por um serviço autônomo. Esse tipo de coisa que a ETL se encarrega. Né? Acho que é um outro caso muito comum, que a gente cara bastante aqui, inclusive, quando você tem uma API de um parceiro, né? Você usa um serviço de alguma empresa terceirizada, tem algum dado guardado nele lá que está importante. Tá? Encelado, né, que a gente chama, esse é o termo que a gente usa. Está isolado ali de alguma maneira, você quer poder cruzar ele com outras coisas suas. Né? Quais são os trade-offs envolvidos, né, nas várias soluções possíveis de você ir lá na API, baixar, estruturar, puxar e colocar no seu banco? Né? Então, todos esses problemas, no geral, a gente coloca no cesto do ETL. Aí, acho que vou deixar bem aberto aqui no princípio, mas, Marjorie, eu queria saber de você se você já tem algum caso famoso de ETL para você, se tem alguma história que para você foi muito... Putz, isso aqui é um problema de ETL que eu não gostei de ver, eu não quero ver de novo. Essa pergunta é interessante. Um caso que eu não gostei de ver, que foi assim difícil de lidar, é isso? Tá, a minha... Ficou meio em aberto a pergunta, né? Mas eu gostaria de ver se você tem alguma experiência com ETL, se você chegou a trabalhar com isso, se você já bateu em alguns problemas nisso, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua vida em contato com ETL. Não, na verdade eu estou lidando com o ETL nesse momento. Já, 2 horas atrás eu estava fazendo setup de Dagster para fazer orquestração de dados, então estamos todos aqui com esse assunto, né, na ponta do cérebro. Eu acho que, assim, tem várias dimensões, várias escalas de problemas de ETL que você pode trabalhar. O problema que eu estou trabalhando nesse momento, que eu acho que é de uma escala que muita gente acaba encontrando quando entra numa startup, numa empresa que ainda não está muito grande, você precisa entender o seu mercado, você precisa entender o que está, como você falou, assim, dados que você tem de parceiro, e daí você precisa cruzar com os dados que você está gerando dentro da sua aplicação que você está construindo, né? Então, você precisa pensar
de onde os seus dados estão vindo, de uma web page que você vai precisar fazer scraping, de uma API que você talvez tenha autentificação, talvez não, de um banco de dados interno Postgres, várias planilhas que times de operações estão criando em vários lugares. Pode ser que você tenha um chatbot, daí você está usando a TakeBlip, então, tipo, você tem os dados ali de agentes, então tem N, né, sources de dados que você pode estar operando, e às vezes times de produtos, né, ou o time de engenharia tem a necessidade de cruzar tudo isso para ganhar um tipo de inteligência, né? Porque acho que quando você está trabalhando com dados, você sempre tem que ter essa visão que você tem que ter uma cabeça de produto, porque você está gerando esses dados, você está guardando eles para quê? Né? ETL é o extract, transform and load, mas também tem gente que gosta do modo de ELT, extract, load and transform. Então você guarda tudo possível que está em todos os lugares e daí você transforma e você acaba guardando os dois formatos, né? Mas será que a empresa que você está trabalhando tem dinheiro para essa infraestrutura toda, para guardar tudo isso? Então, acho que são todas essas questões que acabam ocorrendo. Então, acho que uma boa pessoa que começa a trabalhar com ETL tem que ter um pouco dessa visão macro até de negócio, ou pelo menos tem que ter uma pessoa que está direcionando ela a entender exatamente quais são as suas sources, quem que vai usar, vai ser um engenheiro que vai ler esses dados, vai ser outro cientista de dados, vai ser uma pessoa de vendas, vai ser a pessoa de produto, o product manager, porque tudo isso vai influenciar o como que você vai transformar os dados para serem apresentados depois. Então, deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma história mais cabulosa de Kelly, mas por enquanto é isso. Tá. A gente não está mutado aqui, não. Então, acho que enquanto você pensa aí, um negócio que aparece muito quando você mexe com o ETL, né, é que você tem... E quando você puxa a primeira fonte de dados, não é um problema que aparece. Aí você puxa uma segunda fonte de dados, aí você começa a ver que existe uma interação não trivial entre elas, né, de vez em quando. Uma atualiza uma certa frequência, outra na outra. Alguma rotina demora muito para rodar e quebra no meio. Isso é algo que acontece. Né? E existe toda uma família de programas envolvidos em resolver esse de problema que a gente chama no geral de orquestradores. Né? Acho que o mais famoso deles é o da Apache, inclusive o Airflow, que é um projeto que nasceu lá dentro do Airbnb. Aí, Martin, você já trabalhou com Airflow? Imagino que já tenha mexido um pouco. Com Airflow não, mas a gente tinha um proprietário dentro do Facebook que tem alguns paradigmas que são um pouco diferentes. Se alguém aqui conhece o Dagster, é muito parecido com o Dagster, o jeito que se pensa na DAG. Inclusive, o cara que inventou o GraphQL no Facebook saiu para começar o Dagster. Olha só, o GraphQL e o Dagster e o Airflow também, em muita medida, eles trabalham todos com esse conceito de grafo, né? Você deveria poder exprimir o fluxo de leitura dos dados, seja lá quais forem, como um grafo ordenado, né? Ele vai ter um direcionamento e aquilo. Na integridade de dados envolve você não dar volta, né? Você tem que começar num ponto e terminar lá no nó terminal. Sinto você quer falar alguma coisa. Já temos a nossa primeira pergunta e Olha. Temos gente que ainda está com um pouco de dificuldade para entender o que é o ELT e está perguntando se o ELT seria uma forma de data lake. Olha, Marge, o que você pensa disso? Sim, na verdade, data lake é um termo, né, que pode significar N coisas. Pode ser um Postgres, e daí as pessoas chamam de data lake. É onde você guarda seus dados, é um data lake. Mas acho que o jeito de você definir um data lake é um repositório central, né, independente de qual tecnologia que você está usando para colocar esses dados, onde é fácil acessível por N sistemas de analytics, de sistemas em produção, etc., para que esses dados sejam usados realmente para algum objetivo de negócio, né? Então, o mais comum que começou a falar é o peraí, agora me confundo, ETL, né? Extract, Transform, Load. Por que você transforma antes de fazer o load? Para você economizar espaço na sua infra, no seu data lake, né? E até para ser bem direcionado desde o começo, qual que são os dados ali que você realmente se importa e que vão fazer alguma diferença. O ELT, eu acho que quando você está trabalhando com problemas mais abertos, onde se sabe que talvez, por exemplo, esses dados são efêmeros, eles vão desaparecer. Só que ainda não sabemos exatamente qual é o tipo de inteligência que a gente vai tirar dali. Então, você extrai, guarda tudo numa maneira raw, pode ser em JSON ali, entendeu? Numa coluna só, ou você tenta fazer algum tipo de
nossa, tá me fugindo a palavra agora, mas contrair ele, né, para ele ficar menor e não ocupar tanto espaço, e daí você extrai ele depois no formato que faz sentido para o caso de negócio que foi descoberto depois que precisa ser usado. Isso fez sentido? Concordo com tudo que você falou, Marjorie, e eu queria também dizer que eu acho que são coisas ortogonais uma outra. Uma é você, de novo, né, data lake é onde os dados vivem, acho que isso resume muito bem, né? Como você organiza a casinha deles, a fazendinha dos dados, não necessariamente diz onde eles vivem, né? Você pode imaginar que existem data lakes ultra tratados. Vou te dar um exemplo de um público, o base dos dados. Fernanda, você pode colocar o link do basedosdados.org aí no chat? Que é uma organização, inclusive, muito interessante, sem fins lucrativos, que faz esse trabalho de ETL, né? Você pega tudo, você transforma, deixa tudo padronizado e carrega. Ao passo que aqui a gente faz algumas tarefas em ALT, né, João? Tem coisa que a gente joga bruta no banco, no nosso data lake, digamos, e depois puxa algum resumo estatístico, gera métrica no final do dia. Então, essas coisas, inclusive, não são excludentes, né, mutuamente. Você pode ter alguns regimes, algumas tabelas, algumas fontes de dados que estão completamente etéreas, que elas já chegam limpas no banco. E você pode ter também o contrário, né? Você pode carregar um pedaço ali totalmente sujo, sem tratamento algum, sem um senso de o que vai ficar, o que não vai ficar, e depois você pega o que você quiser dali. Então, são problemas realmente que ortogonais. Não, eu só falo que é exatamente isso. A diferença no LT é que você tem a possibilidade de você tratar e você extrair informação na hora do processamento, né? Você não precisa... Isso é muito curioso, né? Quando você tem dados em grande volume muito grande, fazer a limpeza ali dos dados na hora do ETL pode se tornar custoso em tempo de execução. Sim. Você pode acabar optando por deixar para, processar e limpar somente o bloco de dados que você realmente vai precisar usar na hora que você for entregar aquelas informações para o cliente, para o time que precisar daquilo. Exatamente. Isso porque a gente ainda nem tocou em latência, né, de entrada, né? Porque também é um problema muito comum, dado que só chega às 5 horas da tarde, entendeu? Você tem que esperar ele. E aí, se tem alguma rotina que depende desse dado só chega às 5 horas da tarde, o que você faz? Você transforma os outros dados que estão envolvidos nessa rotina antes ou depois? Não tem certo e errado, é engenharia por um motivo, né? Tem trade-offs envolvidos, a gente tem que conciliar eles. Aproveitando o gancho que você falou agora de engenharia de dados, a gente tem uma pergunta que é bem nessa linha, que é: a parte de extração de dados seria um trabalho direcionado aos cientistas de dados ou engenheiro de dados? Fica aí a polêmica. A gente tem opiniões bem fortes sobre isso. Marge, o que você pensa sobre isso? Depende, qual que você tem no time? Depende. Não, se você só tem o data scientist, o data science vai fazer. Se você tem o data engineer vai fazer. Mas é engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com dados, não tinha essa distinção de data science e data engineer. Eu acho que, assim, a profissão de data engineer, para mim, é recente. Então, às vezes, até eu, quando essa pergunta é perguntada, eu falo assim, é um data engineer, porque, assim, é o data engineer que é uma pessoa que tem um viés um pouco mais de infraestrutura, né? Então, é essa pessoa que vai cuidar para que a latência da hora do fetch desses dados estejam boas, que vai cuidar para que esses dados estejam limpos ali no banco de dados, que esteja previsível a extração deles, que eles sejam validados. E daí o cientista de dados, ele vai lá e ele vai ganhar inteligência, né? Então, é uma pessoa que vai ser mais a consumidora de toda essa infraestrutura que o engenheiro de dados ou a engenheira de dados está construindo. Eu acho que como a gente concebe esses dois cargos é justamente para ele mesmo, Marcos, eu concordo totalmente. E eu quero falar também que eu gostei muito do depende, qual você tem. Exatamente isso. Aqui, por exemplo, acho que eu fiquei 3, 4 meses sem o João aqui para me ajudar, por um tempinho. De carguinho no LinkedIn, eu era cientista de dados, eu cheguei aqui já pensando, bem, tem mapa para capinar, eu vou fazer o que tiver que ser feito. E eu gosto muito de pensar que essa barreira ela é mais arbitrária do que funcional. Assim,
Você pode muito bem falar, quer saber, não, existe um conjuntinho de habilidades aqui que é processar, tratar e entender esses dados, existe outro conjuntinho de habilidades que é manejar a infraestrutura, os trade-offs de engenharia envolvidos nisso, e a gente vai chamar de cientista de engenheiro, tudo bem. Mas isso não quer dizer que são coisas fundamentalmente diferentes, né? Se você pensar que o ciclo de vida dos dados vai começar com ele sujo e terminar com ele no modelo, pessoas de dados poderiam, eu digo mais, deveriam pensar que elas deveriam tocar em todos os pontos do ciclo de vida do dado ali. Então, isso é bem circunstancial, assim, mas um negócio que eu gostaria que mais cientistas de dados entendessem é que eles deveriam não só mexer mais nisso, como entender que isso faz muito bem para eles. Ver o ciclo de vida inteiro do dado, sem ficar preso ali no, não, eu só faço modelo, eu sou a pessoa da estatística. Uma coisa... desculpa, alguém ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar, tem uma coisa que eu aprendi muito, eu acho que, assim, os melhores modelos e melhores, assim, análises que eu já vi, pessoas que eu achei, assim, profissionais excelentes, são as pessoas que realmente ficam muito próximas do que está ali nas tabelas, dos dados. Elas, assim, passam tempo olhando mesmo, não só ficam mexendo no código. E, às vezes, a pessoa que é engenheira dos dados ali, o data engineer, ele que está, ou ela, está muito próximo dos dados, e fica olhando porque está validando, está vendo tudo que está errado. Então, eu já vi muitas, no caso do time do WhatsApp que a gente tinha, muitas vezes o data engineer, a engenheira de dados, influenciando qual vai ser a próxima feature, a próxima característica de um modelo, porque é ela que está ali na validação e estava vendo coisa vindo errado, ou vindo diferente do padrão. Então, eu acho que, assim, realmente é uma linha que pode ser mesclada e, às vezes, faz muito bem para o time que seja mesclado e as pessoas entendam muito bem o papel de todo mundo ali que está acontecendo. Contexto faz bem para todo mundo. Acho que isso é muito você saber de onde está vindo e para onde está indo, né? Isso evita que, por exemplo, sei lá, quando na hora que você está construindo um modelo, você interprete mal o que aquele número está te representando, né? Então, saber de onde veio, saber. Um problema super comum também, que acho que a gente vai tentar tocar mais para frente, que se você está descontextualizado sobre como que o dado está entrando no banco, isso é um negócio que eu já vi histórias de muito amigo que trabalha com isso também. Você treina um modelo, você olha as estatísticas dele, você fala, cara, esse modelo é excelente. E aí você vai validar com alguém de negócio e a pessoa fala, mas essa variável aqui você só tem medida depois que o modelo, depois que a variável que você está mensurando está definida. Vazamento de dados, né? A falta de entendimento de como que aquilo ali chega no banco pode fazer você criar modelos que são ilusórios, né? Eles têm resultados após o fato, né? Eles não fariam sentido em produção, por exemplo. Enfim. Então, queria mudar um pouquinho o foco do nosso papo agora, um pouquinho mais para inteligência de dados, porque vou contar uma historinha aqui que eu tenho certeza que acontece em muitas empresas. Eu já vi acontecer, pelo menos, acho que a Marjorie já viu também. Time A trabalhando na feature, time B trabalha em algo adjacente à feature. Cada um tem um líder de produto, um líder ali. E eles querem fazer uma mudança porque métrica tal precisa subir X% até o final do semestre. Perfeito. E aí o gestor do time A fala, olha, a gente tem essa série histórica aqui, é esse o número. E o gestor do time B fala, não, o número é esse aqui. E duas pessoas têm números diferentes para a mesma coisa, né? Métricas são um problema muito complicado, né? Como que você... Tem toda uma família de problemas envolvida em você chegar no mesmo número de maneira consistente, né? Em primeiro lugar, evitar retrabalho, para as pessoas não calcularem em dois lugares diferentes o mesmo número. Depois, garantir que todo mundo tenha a visibilidade de que esse número existe e de que esse número está compatível com os outros números que você guarda. Porque uma coisa é fácil, digamos que você tenha resolvido o problema de equipes diferentes não recalculam o mesmo número. A mesma equipe pode calcular duas vezes o mesmo número, né? Se você não tiver um certo controle de governança do que está acontecendo, onde está guardado, quem que fez o quê, esse tipo de coisa se perde muito rápido. Assim, a montanha de dados realmente soterra todo mundo. Então, mas queria saber de você, se você tem seus 2 centavos para falar de como que se define métrica. Como se define métrica, tenho, mas eu queria falar um pouquinho antes do que você falou de governança, porque quando eu estava no time de segurança de infraestrutura, eu também trabalhava num sistema onde a gente tinha que deletar onde que estavam os dados dos usuários que estavam deletando suas contas. E esse problema de deletar dados é um problema que não todo mundo pensa, mas é extremamente difícil quando você tem, por exemplo, um aplicativo onde as pessoas se conectam de uma maneira que é um grafo, né, uma network.
quando você começa a deletar ali uma node de um grafo, daí você começa a deletar todas as edges, daí você vai deletando. E daí, do nada, um delete falha. Você fica com todo um subgrafo órfão ali, que nunca vai ser deletado. Se você não tem governança de dados, se você não tem muito bem documentado, ou se você não tem sistemas que mantêm quais são os tipos de dados que estão em cada tabela, que está bem documentado e tudo isso, você acaba com problemas assim de LGPD, né, de problemas de segurança. Então, não é só assim uma importância para o negócio, mas uma importância para a segurança dos dados das pessoas mesmo, que a infraestrutura que você está montando no time aí que vocês têm tenha uma boa governança pensado desde o começo. Então, quando a gente fala da importância de um data lake, por que esse termo data lake acho que ficou muito famoso, é porque é o conceito de você ter tudo centralizado e highly visible, né? Muito visível para todas as pessoas da empresa, né? Então, não só ter o lugar onde esses dados estão armazenados visíveis, mas o dashboards com métricas aberto para todas as pessoas da empresa e padronizado é extremamente importante. Quando cada time está usando uma coisa diferente, um time usa Grafana, outro time está usando Metabase, outro time está usando, sei lá, um dashboard que foi construído na mão, o outro está fazendo todas as análises em planilha. Está todo mundo falando métricas diferentes, está todo mundo tendo uma visão do negócio completamente diferente. Então, se você tem o luxo de trabalhar numa empresa que tem assim um time de plataforma, infraestrutura, eu diria que é uma das primeiras coisas que você tem que pensar em montar. Qual que vai ser o lugar central que qualquer uma pessoa da empresa consegue ir lá e responder as suas perguntas, né? Ferramentas como Metabase, por exemplo, são bastante usadas, oferecem esse tipo de coisa que você consegue conectar com várias sources de dados e mostrá-los num lugar só. A gente usa o Metabase aqui. A gente usa o Metabase aqui. E o ecossistema inclusive esse ecossistema de softwares de dashboard, assim, ele cresce a cada dia, sabe? Vira e mexe, aparece um negócio grande e você fala, parece interessante. Tem até as pessoas estão andando tanto nisso que está começando a aparecer até as linguagens especializadas em fazer essas consultas de métrica, né? Acho que o LookML é uma delas, por exemplo. E tenho certeza que não é a única nessa família de DSLs. Adorei esse ponto sobre governança, Marjorie. Aqui, assim, eu vou abrir um pouco como que a gente faz as nossas coisas, né? A gente tem um dos nossos serviços internos, o querido menino Metrico. Trabalha muito aquele rapaz. Ele é um bom robozinho. Ele, todo dia, 5 horas da tarde, olha para o nosso banco, nosso data lake, fala, olha só, eu tenho esse conjunto aqui de funções, código mesmo, que você pode versionar como qualquer outro software, que me diz como que eu devo calcular isso aqui, e essas outras instruções de que tipo de cálculo é válido, que tipo de cálculo eu posso colocar no banco, quais são as regras de negócio envolvidas nisso. E quando ele executa essa rotina dele, ele carrega tudo lá numa certa estrutura. E aí já entra um pouquinho demais. Só que isso não é o único jeito, né, de fazer métricas. Pelo contrário, isso é uma escolha bem particular nossa, de fazer dessa maneira. Eu já vi gente colocando tudo num dashboard, com várias consultas lá. Tem gente que faz aqueles esquemas de cubos, né, em que você tem equipes que estão dedicadas a fazer vários recortes que se intersectam. Pode fazer um recorte geográfico com um recorte de um cohort, aí você faz outro cubo calculando a mesma métrica para um recorte de cohort, com um recorte de classificação ali na jornada do usuário, né? Então, Marjorie, eu queria saber, você tem os seus centavos para dar sobre isso, né? Como que as pessoas, de fato, versionam as métricas, como que elas calculam isso, não só a governança envolvida, né? Mas como que a gente serve e, de fato, executa essa rotina. Cara, eu tive o luxo de trabalhar num lugar onde a gente tinha um time que só cuidava de todas as bibliotecas que, independente da linguagem que você estava usando na empresa, coletava métricas de uma maneira padronizadas e categorizadas. Então, a gente tinha a biblioteca onde você falava, eu preciso contar quantas vezes o usuário está clicando nesse botão, e eu sou desse time. Então, você coloca ali uma linha no meio do seu código onde ele está clicando, a categoria do meu time, essa é a métrica, how many times is clicked, e daí o counter funciona. E tem todo um sistema por trás de ser highly scalable para, né, esse evento acontecendo em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, e depois tendo que ser agregado, e daí mostrado de uma maneira histórica até por anos, né? Então, isso daí foi assim, eu gostaria que todas as empresas tivessem esse tipo de infraestrutura desde o começo, porque a gente tinha uma ferramenta onde você, independente de onde time que você estava, você conseguia ter acesso
a todas as métricas, por nome, por time, e também conseguir ver qual que é a mudança que teve dessa métrica ao longo do tempo, né? Então, se você, por exemplo, tinha ela para agregar de uma maneira usando average, ou se você estava usando sum, se você estava usando P99. Não sei se você sabe o conceito de P99, P98, P97 em infra, mas é usado Eu bastante. acho que seria excelente você explicar um pouquinho, Marjorie, seria bem legal. Tá. Quando você está lidando com infraestrutura, latência, reliability, não é bom você só olhar em métricas como média, ponderado, esse tipo de coisa. Você precisa ver quais são os outliers da infra. Então, tem alguns tipos de métrica que, lá no Facebook, a gente usava três, que é P99, P95, e era muito também importante P70, que são ali, né, os outliers que estão, os requests que, por exemplo, estão tomando muito mais tempo no banco de dados, ou que estão tomando muito mais tempo na layer de cache. E é ali, geralmente, que você está vendo os problemas, né? Então, é uma maneira de você agregar, quando você está mostrando métricas, os seus dados, e que eu acho que não só para latência e reliability que é importante você ver, quando você está vendo o comportamento de usuários também. E você está vendo que, on average, os usuários ali estão clicando naquele número, mas talvez você tenha super users que estão clicando muito. Por que eles estão clicando muito? Então, é muito importante, quando você está criando esses dashboards, sempre estar pensando nisso, porque eu acho que vai te informar muito do comportamento dos usuários que estão usando o seu produto. Eu tenho uma questão aqui que trouxeram, porque o que eu estou percebendo é que, tanto na sua empresa quanto aqui, a gente tem dinâmicas completamente diferentes para lidar no dia a dia com isso. E aí perguntaram agora, para você explicar um pouquinho como é a definição do domínio de dados para aonde você trabalha, e a gente também falar um pouquinho como é aqui na Compupa. Acho que, não sei se domínio de dados ficou um pouco aberto, né? Ficou aberto. Pelo que eu entendo, tá falando quem é que está sob controle disso. Não seria isso? Posso, então, tentar fechar um pouco a pergunta? Era minha. Por favor. Só por favor. Foi mal, galera. Não. Cara, assim, por domínio de dados eu quis dizer, sei lá, tenta pensar em domain-driven design, assim. Então, cara, quem que é dono de tal categoria de dados, de tal informação dentro de um objeto de dados? Não sei se vocês estão levantando essas conversas aí dentro já, mas acho que seria legal ouvir um pouquinho, se tiverem. Não sei se eu entendi muito bem o que você está querendo dizer, mas eu acho que isso entra no que em data a gente costuma chamar mais de governança, né? Quem que produz, que time serve uma métrica. Acho que o Daniel aqui nos comentários também chegou no mesmo entendimento que eu. Mas acho que é mais por aí, essa linha de governança de dados, né? Não só, isso também não vale para métricas só, não. Isso também para qualquer dado mesmo que você armazena. Tanto se você produz a partir dos brutos, né? Métricas, a gente produz as métricas, quanto para o que entra. E aí acho que é um mundo de possibilidades dentro de governança de dados, né? Fica meio complicado responder assim. Marjorie, você tem algum comentário? Eu acho que posso expor um pouquinho o que está acontecendo numa startup que realmente está começando a construir as coisas do zero, né? Quando você está começando alguma coisa do zero, você está tentando, pelo menos você lida com bastante operação no produto, eu acho que os dados realmente estão all over todo lado, planilhas, etc. Então, quem está produzindo os dados são não necessariamente usuários, podem ser pessoas externas. Se você tem um produto que é diferente para o cliente, daí são usuários que estão produzindo os seus dados, daí vai passar por uma API, né? Então, a governança, na verdade, ali vai ser que o dono está vindo, o dono dos dados estão vindo de um time de engenharia versus quando você está com um time de operação, são problemas diferentes, né? Daí, quando você vai resolver isso, né? Como é que você vai começar a colocar um pouco de ordem na casa? Acho que posso dar um exemplo de 3 assim, ferramentas que a gente começou a implementar agora há pouco. Então, você começou a falar, Pedro, de orquestração, né? Então, você pode usar o Apache Airflow, você pode usar Dagster, tem o Prefect também, que muita gente usa, que é toda essa infra que vai fazer
o scheduling, né? O agendamento de quando esses jobs de extrair, de load, vão rodar na hora certa. Mas daí você também tem a necessidade de ter a camada que vai conectar e vai integrar com todos os lugares diferentes onde você tem esses dados. Então, nesse caso, a gente escolheu usar o Arbite, que daí você consegue conectar Google Sheets, você consegue conectar outros bancos de dados, você consegue conectar de Slack, conectar de TakeBlip, de qualquer lugar onde você tem dados, tem assim mais de 200 integrações, é uma coisa muito, muito maluca, eles fizeram um produto muito legal. Então, você tem as sources, né, e daí você tem o lugar onde esses dados vão passar, vão ser colocados, os destinations, e isso também pode ser N lugares, pode ser um banco RDS na AWS, pode ser ali um BigQuery no GCP, então o Airbyte cuida dessa camada de integração mesmo, você fazer essas configurações. Então o que a gente está fazendo o Dagster, que é a orquestração, chama o Airbyte para fazer essa parte de vou recolher os dados e tenho configurado onde vai ser a destinação. E a gente tem um terceiro componente que é o DBT. O DBT é uma ferramenta, né, uma biblioteca e um sistema que você pode usar para poder fazer a validação dos seus dados e essa parte de transformar, né? Então, às vezes você tem duas fontes diferentes, duas sources diferentes, mas você quer juntar elas ali por algumas colunas, então você tem a oportunidade de escrever SQL queries ali bem claras no DBT, com vários macros para deixar bem arrumado. E também te dá a oportunidade de você ganhar governança ali, porque você vai ter os arquivos onde você consegue colocar quais são todos, né, as tabelas que estão sendo colocadas no Data Lake, porque é tudo bem documentado com quais são os tipos de cada tabela, quais são tipos de colunas de cada tabela, os nomes de todas as colunas, em vez de estar tipo, em vários bancos de dados, mas no código, quando você olha ali no GitHub, essa tabela existe, mas quem que está consumindo, quem que está produzindo, tipo, é a pior coisa do mundo, né? Quando você tem que perguntar para N pessoas quem que criou essa tabela. Então, é muito legal pensar de sempre estar dentro do código esse tipo de informação, porque daí você consegue versionar, você consegue ver quem mexeu. Quando as coisas dão errada, você sempre está querendo procurar o porquê, e às vezes o porquê é uma pessoa, hein? Não por causa que fez de propósito, claro, mas é legal você saber quem mexeu. Então, usar essas ferramentas te dá essa oportunidade de debugar as coisas muito mais rápido. Então, a gente falou um pouquinho aqui de puxar dado para dentro, né, processar ele um pouquinho. Mas lá na ponta do funil de uma área de dados, né, a gente tem um pouco do filé mignon, que é modelagem, né? Colocar um modelo em produção e todo o processo envolvido nisso. Aí, queria primeiro colocar aqui uma problemática, queria que a Marjorie comentasse um pouco, que é assim, alguém treinou um modelo, puxou uma base, usou várias tabelas, resumiu alguma coisa, criou uma feature, chegou lá numa base de treino, fatiou, testou, bonitinho, as estatísticas batem, subiram o modelo. Legal. 6 meses depois, parece um caso esquisito ali em produção. O modelo deu uma resposta meio... talvez não seja por isso aqui, né? A gente deveria voltar ali para a área de treinamento e ver o que está acontecendo para ver se tem alguma entrada lá que não está fazendo muito sentido, para ver se a gente pode mudar alguma coisa, né? Tirar um outro outlier. Né? Então, vamos reproduzir o que aconteceu. E aí você descobre que o fulano que fez esse modelo saiu da empresa 3 meses e ninguém consegue encontrar a base de treino. Ela está perdida no éter do trabalho. Reprodutibilidade desse tipo de coisa é um problema um pouquinho mais difícil do que parece, a princípio. Né? Aí, queria saber de você, Marjorie, qual é a sua experiência com isso? Quais são... O que você já passou por aí? Imagino que agora que você esteja olhando mais para o machine learning, você já deve estar pensando em mapear várias questões no meio do caminho para garantir que esse tipo de coisa, desde o começo, já está sendo olhado com algum cuidado e atenção. Por favor. Já tive problemas bem pesados com isso. Nesse projeto que eu falei, quando eu estava no time de segurança de dados, o sistema, né, ele funcionava desse jeito. Ele fazia uma amostragem de todas as queries que foram para o nosso banco de dados por um dia, os queries de write, né, as queries que estavam tentando escrever alguma coisa para o banco de dados. Então, pegava uma amostragem, daí passava pela orquestração de dados que massageava todos esses dados e tentava criar o que a gente chamava de regras, que eram regras que representavam alguma verdade que estava sempre ocorrendo do jeito que esses dados estavam sendo acessados. E
essa regra, inicialmente, a gente precisava validar se ela realmente estava correta. Então, porque ela foi feita em cima de uma amostragem de todos os dados que estavam realmente acontecendo. Então, ela era uma regra que podia estar funcionando no 99%, 100% sendo verdade, 100% das vezes em todas as rows ali da amostragem, mas a gente, né, estava trabalhando uma amostragem. Então, a gente tinha que validar que essa regra que foi criada em cima dos acessos de permissão dos dados funcionava em produção. Então, colocava em produção, daí ficava um tempo em teste até ser classificada, e se ela foi consolidada no futuro, se tivesse algum request que entrou no nosso banco de dados e quebrasse essa regra, a gente bloqueava esse request de acontecer. Só que se a gente fizesse alguma coisa errada em toda essa pipeline de dados aí para criar essas regras, criavam-se regras que não representavam a verdade e poderiam bloquear escritas por exemplo, de um endpoint inteiro. Então, assim, pessoas adicionando foto no Facebook. Imagina, a gente cria uma regra que todas as fotos que foram adicionadas precisam ter uma dimensão de 15 por 15. Não são todas as fotos que têm uma dimensão de 15 por 15. A regra e for para produção já era. Tipo, ninguém vai conseguir adicionar foto no Facebook, né? E, então, uma variação disso aconteceu porque essa pipeline que criavam essas regras teve uma falha em uma região, um data center em uma região que a gente tinha, onde vinham todos esses dados, porque vinham, né, dados de várias regiões diferentes do mundo. Uma região não estava fazendo a entrega desses dados para o nosso pipeline, então a gente ficava completamente no escuro que a gente não estava validando na região. Então foi criada uma regra que, na verdade, nessa região não era verdade, e, enfim, afetou várias pessoas perto daquele data center, né? Então, quando você está pensando nesses tipos de pipelines aí gigantes, você tem que ter muito cuidado com monitoração. Você tem que acompanhar que realmente o que você está esperando que está rodando é o que está acontecendo, porque senão você vai acabar igual o que você falou de modelos que não realmente representam a realidade ou que usam todos os dados aí que deveriam estar sendo usados. Acho que isso dá para chamar de data drift, né, Marcos? Exatamente. E aí, isso ocorre também, como é que eu vou dizer, um exemplo mais hipotético, mas um negócio bem comum é você ter uma certa distribuição, uma variável, ela vem com uma certa média, algum certo tipo padrão, uma certa simetria, na base de treino. E, especialmente numa empresa que está crescendo muito e que as coisas estão mudando o tempo todo, esse tipo de distribuição, o que você espera que entre ali no modelo, muda rápido. Né? Então, é uma das questões envolvidas ali, você operar esse modelo em produção, é acompanhar o que está acontecendo a nível de distribuição mesmo ali, né, do dado. Assim, tem um dado numérico que chega na base de treino com uma média, sei lá, 1x, e aí em produção, 6 meses depois, 8 meses depois, 12 meses depois, você está recebendo 1,3x de média, na verdade. E aí, que tipo de impacto isso vai ter em produção? Isso é potencialmente muito sério. Então, existem equipes inteiras em lugares maiores dedicadas a observar, a se proteger, né, contra o data drift. Né? Quando existe essa divergência entre o que está sendo, o que foi usado para teste e o que foi usado, sendo alimentado, na verdade, em produção. Márcio, você tem algum comentário? Estou sentindo que você quer falar alguma coisa? Não. Eu tava... Desculpa. Pode continuar. Acho que isso já se conecta com uma tendência que eu tenho observado, que é em... alguém mandou uma pergunta aqui, mas como é que você garante que a média é suficiente para escrever o drift da variável aleatória? Então, você não garante, né? A média nunca é suficiente, mas acho que é um bom cheiro de que está acontecendo desacoplamento entre as coisas, é que, por exemplo, você estava observando uma certa média numa variável e agora ela está muito maior ou muito menor. Isso já é um indicativo para você de que o modelo merece uma remassagem, né? Ele merece ser recalibrado, porque ele, de fato, vai parar de te entregar o tipo de previsão que você estava esperando dele. E aí, acho que já entra aqui uma tendência, né? Vamos chamar assim, que é quando você opera um back-end, por exemplo, é um negócio bem comum você ter essas pipelines de CI/CD, né? Você tem integração contínua, né? Sempre que você faz algum commit, por exemplo, na Codebase, ele vai rodar uma rotina de testes, ele vai fazer uma série de validações, ele vai olhar alguns arquivos, ele vai garantir que tem algumas regras ali de negócio que você impôs e que estão sendo cumpridas. Perfeito. Tem o segundo passo disso aí é CD, né? Que você está continuamente entregando aquele serviço lá. Então, você pode impor mais uma camada de regras ali e esperar que quando você cumpre certos gatilhos, tipo um commit na main, né? Você fechou um pull request,
você vai ter um deploy, maneiro. E aqui entra, acho que, não sei se já inventaram essa buzzword, eu gostaria de ser a pessoa que inventou. É CT, né? Continuous Training. Né? Você vai ter um modelo que vai ser continuamente retreinado. Esse tipo de coisa já é prática em algum nível. Marjorie, você está com um sorriso no rosto. Eu espero que você tenha algo para falar sobre isso. Né, já é prática. Os modelos, por exemplo, de ads do Facebook são online, que é online learning, né, que você chama. Que os dados que estão chegando são, na hora, usados para treinar o modelo. Então, você não tem esse conceito de colhe os dados, daí quando você sente a necessidade que, sei lá, as métricas que você está usando no seu modelo Accuracy, F1, ROC, não estão boas, daí você vai lá e retreina o modelo. Não, tem muitos sistemas que começaram a ser criados em zero maior, que à medida que o dado está chegando, ele já está sendo usado para ser treinado e o treinamento ocorre praticamente a cada... Nossa, eu acho que eu lembro que eu era assim a cada 10 minutos e ele já publicava uma nova versão do modelo para toda a fleet de front de servers que a gente tinha, assim, que interagiam com usuários. Então, isso já ocorre assim em algumas empresas. Bem legal. Uma coisinha assim. Então, agora que a gente está em modelo, queria colocar mais um assunto aqui na mesa que acho que é vagarmente relacionado, mas que eu tenho visto já que isso é o tipo de coisa que tem puxado equipes dedicadas. Eu já vejo bibliotecas de Python especializadas em fazer esse tipo de coisa, que são feature stores, né? Tem biblioteca para isso? Tem biblioteca para isso. No mês passado eu recebi 2 links bonitos, vou repassar para vocês. O que é uma feature store, né? Em princípio, você pode imaginar ele como um serviço, um banco de dados, mas assim, é alguma maneira de você acessar variáveis que são compostas, né? Porque você normalmente vai ter no banco, no Data Lake, o dado, né? Que você mensura, você recebe ele, você guarda ele. Né? Na hora de treinar um modelo, é muito comum você computar várias estatísticas a partir dali. Você dá uma média ali dentro de um grupo, você dá um resumo de alguma atividade passada daquele usuário, daquela entidade de negócio. E para servir esse modelo em produção, para que ele consiga dar o score ali na hora, né, devolver algum resultado que seja, você precisa também alimentar essas variáveis mastigadinhas, né? Elas não podem ser... Poder até pode, mas assim, você tem requisitos de latência de vez em quando, você não pode ter essa variável e esperar 10 minutos para todo caso, para ter ela lá e poder dar uma previsão. Então, tem essa classe de problemas de feature storing, né? Aí, Marjorie, você pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, por exemplo, um tipo de classificação que a gente fazia no WhatsApp era para detectar atividade robótica. Então, quais são as features, as características que incluem isso? O ambiente, a natureza do WhatsApp é encriptado, né? Então, não se tem o descobrimento ali de quais são as mensagens que estão sendo passadas. Então, na verdade, era comportamento das pessoas que lidavam a gente a conseguir classificar o que era atividade robótica. Isso incluía features como quantas vezes você está entrando num grupo, quantas vezes você manda mensagem, quantas vezes você manda mensagem por dia, por mês, então tem essa parte agregada. Quais são, por exemplo, quantas vezes você é reportado, quantas vezes você loga, quantas vezes você tem que passar por two-factor authentication, tem vários assim counters, né, que são feitos de comportamento aí, que daí vão ser usados no treinamento dos modelos. E acho que eu já falei um pouco antes também, assim, você precisa agregar, se você está trabalhando com sistemas muito em grande escala, agregar isso de vários lugares diferentes. Então, a gente tinha um sistema chamado Tali, que cuidava só dessa parte de infra, de tipo, você pegar todas essas features de várias máquinas, né, que vêm de vários web servers diferentes, agregar direitinho e daí consolidar num data lake, num lugar só, para que todos os pipelines que rodavam os modelos conseguiam ter acesso num lugar só, em vez de, por exemplo, na hora de você treinar o modelo, você ir lá e fazer fetch para todos, né, os servers que estão em todos os lugares. Tipo, tinha todo um processo que né, volta naquele negócio de ETL, extract, transform, para você conseguir colocar no Feature Store. O que mais é importante, eu acho legal de saber de Feature Store? Essa parte de data drift, você consegue fazer análise dentro do seu Feature Store. Acho que tem ferramentas que já fazem isso e que cuidam, que estão começando a ser colocadas em algumas startups. Estou tentando lembrar até do nome, mas acho que é isso que eu consigo lembrar agora. Depois eu vejo se eu lembro do nome. Se você lembrar depois, manda para a gente que a gente
cuida de deixar tudo centralizado ali. Esse vídeo vai ficar no YouTube, né? E a gente pode deixar na descrição depois, se você conseguir o link. Eu também já esqueci aqui o link dessa biblioteca que faz Feature Story em Python. E a gente pode resolver isso depois. Bem, Cíntia, chegou alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui, mas já polêmica. Fala-se muito sobre as grandes plataformas terem condições de resolver todos os problemas, o que sabemos que não é trivial. Então, está pedindo para a gente falar um pouco da experiência no WhatsApp voltado para as eleições. Marjorie, você pode falar mais disso? Acho que é uma experiência bem interessante mesmo. Todo mundo deve estar muito curioso. Posso. Não estou mais lá, não represento a empresa, vou fazer essa disclaimer que precisa ser feito, mas eu acho que assim, é muito importante a gente ter essa consciência que eu acho que é um pouco da natureza de onde vem essa pergunta, que uma empresa de um país que tem um viés um pouco mais americano não deveria fazer decisões para eleições no mundo inteiro e tudo esse conceito, né? Então, eu acredito pessoalmente muito no direito das pessoas conseguirem ter privacidade, se expressarem, etc., né? Só que eu acho que tem uma diferença entre você se expressar e você estar influenciando de uma maneira robótica, né? Você não está agindo como um humano numa plataforma que foi criada como humanos. Então, o nosso time tinha essa linha que não vamos construir nada que olha conteúdo, porque daí você já está mudando, você já está indo para uma linha onde você está julgando comportamento de pessoas de países diferentes, etc. Mas se você está com uma plataforma que você está tentando oferecer serviço para diversos países, ter pessoas que estão agindo de maneira robótica, não só em contexto de eleição. Tem pessoas que estavam criando robôs para fazer spam financeiro, ou spam que estava tentando extorcer dinheiro de outras pessoas, e está causando muito problemas. Isso sendo feito de uma maneira robótica. Eu acho que dá uma certeza mais clara que esse tipo de atividade não deveria existir, porque não são pessoas agindo como pessoas e comunicando com pessoas, estão assim, entrando na vida das pessoas de uma maneira intrusiva. É a mesma coisa que eu acho que é o conceito do que o Gmail faz quando ele categoriza, né, as mensagens os e-mails que você está recebendo como spam. Então, eu não sei se essa responde a pergunta, assim, mas eu entendo que a natureza, acho que da pergunta é o quanto poder essas grandes plataformas deveriam ter para fazer essas decisões. Mas aí eu posso colocar do outro lado também, por exemplo, tem países que onde você ser LGBT, por exemplo, você morre, né? E eles colocam questões para essas plataformas que, já que você tem todos esses dados sobre algumas informações de comportamento de pessoas, por que vocês, então, não dão para a gente? Então, acho que tem um lado também que, não, a gente não deveria acreditar nas plataformas, mas também tem muitos governos que, se a gente fizer um mundo onde as plataformas têm que sempre seguir e todos os tipos de pedidos que os governos fazem, pode causar muita mal para as pessoas. Então, eu também acredito na liberdade de grandes plataformas poderem escolher não operar em certos lugares. Por exemplo, o Facebook eu decidi não operar na China, porque a China falou para eles construírem uma ferramenta de intrusão nos cidadãos que estavam usando o Facebook. Então, foi uma escolha assim mais ética. Então, é uma pergunta bem difícil, assim. Então, essa é só a minha opinião. Eu sinto que o João tem algo a adicionar sobre isso. Não tem. Mas aqui tem coisas a serem adicionadas. Estão perguntando, na verdade, a opinião, principalmente para você, Marjorie. Só um minutinho, que mudou a posição. Você acha que o WhatsApp faz o suficiente? Se ele poderia fazer mais ou se não faz o suficiente? Estamos no território da Acho polêmica. que Estamos aqui... agora a gente vai falar de coisas mais fora de dados em produção. Cara, sempre dá para fazer mais. Eu não posso falar que esse trabalho não causou assim, um certo estresse, porque era sempre alguma coisa acontecendo. E a gente chamava de jogo de gato e rato, assim. Quando a gente criava um modelo para tentar pegar algum tipo de atividade, eles aprendiam que o modelo estava olhando esse tipo de característica, daí eles mudavam o comportamento e a gente vê que estava conseguindo passar coisas pela plataforma. Posso dar um exemplo bem simples. A gente criou um modelo onde nos primeiros 90 dias que uma conta é ativada,
a gente loga mais informação sobre essa conta para poder criar essa informação se essa pessoa é robótica ou não. Eles perceberam, então, que contas mais novas eram pegas mais rápidas. Então, eles pegavam SIM cards, criavam contas, deixavam estados congelados, daí depois de 90 dias começavam a operar. Então, eram vendidas essas contas até em, tipo, Darknet, né, os Tor sites, Onion sites, esses tipos de bulk, assim, de contas congeladas para que você pudesse depois enviar mensagens. Então, sim, dava para fazer muito mais, dava para contratar muito mais. Inclusive, o time está contratando, se alguém quiser trabalhar nesse problema, eles estão contratando. Então, eu acho que é essencial também que as sociedades civis de vários países, o Brasil, inclusive, faz isso, tem várias fact-checking platforms, né, que trabalham aqui no Brasil, que até faziam parceria com o WhatsApp. A UFMG era uma universidade que a gente fazia parceria com alguns dos pesquisadores que trabalhavam lá. É importante que essas sociedades civis assim sempre estejam colocando atenção para essas grandes empresas do que eles não estão fazendo. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas sobre esse caso desse modelo que você falou agora, que ele esperava os 90 dias, né? Enfim, na vida a gente faz muita coisa, mas das muitas coisas que eu já fiz, em determinado momento da minha carreira eu aprendi um pouco sobre como plataformas de mídias sociais regulam automação. E é muito engraçado porque o jargão da área é cozinhar o WhatsApp ou deixar ele na geladeira para tentar burlar o algoritmo Tá de vendo? filtro inicial. E eles vendem lotes gigantescos, assim, né? Coisa de você comprar 1.000 números, você comprar 1.500 números para você usar em software de automação. É impressionante. Lavagem de SIM card, né? Lavagem de SIM card. Eles têm fazendas de SIM card onde eles têm vários telefones, normalmente telefones low-end, né? E eles instalam o WhatsApp em todos eles, colocam um chip novo em todos eles e deixam eles no estado ali. E é muito curioso, porque é muito complicado você conseguir pegar, né? Porque tem várias formas que eles fazem. Eles podem tanto deixar o WhatsApp parado, ali, sem interação nenhuma, ou eles podem tentar usar algum tipo de automação para enviar, só que aqueles números ficarem trocando algumas poucas mensagens aleatórias entre si, para tentar simular o comportamento humano. Uma das features... desculpa. Não, é isso, por favor. Não quis assistir a roupa, não. Você pode terminar. Ele realmente estava terminando, não entendi. Não, é que eu ia falar que uma das features que a gente usava era o device information, né? Então, qual era o agente que veio o request? E geralmente o WhatsApp eram aplicativos ou você tinha o desktop app ou web mobile app do WhatsApp, né? Tinha muitas pessoas que tentavam usar, tipo, curl para fazer esse envio de mensagens. E tinha algumas, inclusive, bibliotecas que fingiam que vinham da API do mobile dentro do WhatsApp. Era muito fácil de detectar essas bibliotecas. Daí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a automatizar com Selenium esses web interfaces que a gente tinha para literalmente ir lá com o mouse e fingir que era uma pessoa fazendo muito, 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 muito rápido. E daí era extremamente difícil de detectar. Então, sim, dá para fazer um monte de coisa. Inclusive, a gente tinha times de investigadores que ficavam dentro dos onion sites e darknets, quase assim a semana inteira, vendo quais eram as estratégias que estavam sendo vendidas ali, para daí informar o nosso time, eles estão fazendo isso agora, eles estão vendendo esse tipo de ferramenta, estão vendendo esse tipo de script, então tenta olhar nessas features. Então era assim, constante, era treina modelo, tem outra coisa, treina modelo, tem outra coisa. Difícil. Tem uma corrida armamentista aí, né, de gente que está modelando o comportamento que daí você começa a pensar se o seu trabalho faz sentido. Fazendo outra coisa. Esse tipo de coisa. Bem, falando em trabalho, aqui a gente está chegando na reta final. Queria perguntar se você quer falar um pouco do seu trabalho novo. Se você não quiser, eu acho que vocês estão em modo stealth ainda, eu entendo. A gente saiu de stealth sexta passada, então um ótimo momento. Até por isso que eu falei o nome, mas bem, a ClickUp é uma startup brasileira que quer criar um caminho natural para as famílias brasileiras que são pequenas e médios produtores conseguirem vender os seus produtos para a cidade, né? Então hoje a gente tem bastante sistema de SEASA aí que funciona bem em várias regiões, mas é um meio muito pouco digitalizado. E famílias de pequenas e médio porte, né, famílias produtoras, produzem aproximadamente 60% da produção alimentícia aí do Brasil que a gente come.
Os grandes, eles exportam muito, né? E eles já têm bastante suporte do governo, de investidores privados, então a nossa intenção é tanto o objetivo de aumentar a renda mensal dessas famílias produtoras de médio e pequeno porte, mas também ajudar na previsibilidade de como que eles vão conseguir essa renda. Então, tem toda essa parte de marketplace para os restaurantes, de operação, logística e de entender o que é agricultura e talvez ajudar na produtividade da lavoura para que eles consigam produzir o máximo possível com menos terra. Essa é a intenção. Eu trabalho mais na parte de liderar os produtos de tech que a gente vai construir para os produtores mesmo, agora. Contratando, inclusive. Entre em contato, por favor. Eu sei que você está contratando e eu acho que só vai ter gente boa aí. Então, se você quiser deixar o link aí do Carreiras, se você tiverem, ou algum link de vaga, é só enviar que a gente também lista aqui. Perfeito. Tá bom. Falando ali que eu queria, antes de terminar do nosso lado, falar duas coisinhas. Primeiro é que o grande Marcel Ribeiro Dantas colocou aqui uma mensagem para a gente, o link da comunidade Data Science no Twitter. A gente vai... Fernando, ele mandou privado aqui para a conta do João, então por isso não está vendo. A gente vai repassar para você. Pode fazer isso depois? Como é que vai aqui? Claro. Perfeito. Então, obrigado aí pelo link, Marcel. A Marjorie colocou o LinkedIn dela aí, perfeito. Eu acho que todo mundo que tiver interesse assim, no que ela falou, e eu imagino que seja todo mundo aqui, literalmente, vale a pena entrar em contato, assim. E eu queria falar também, falando aqui, aproveitando que a Marjorie está contratando, a gente também está contratando, tá? Temos o... Obrigado, Fernando, você é incrível. Ela tem todas as vagas aí e a gente vai colocar uma nova hoje de cientistas de dados, tá? Ou de analista também, acho que importante não é se pegar muito ao termo. A gente vai ter aqui uma oportunidade para trabalhar com a equipe de data, especificamente ajudando as nossas iniciativas de marketing. Então, as pessoas vão mexer muito com... Ai, Dani, eu te amo. As pessoas vão mexer muito com experimentação, tá? Isso é um terreno que a gente não pôde tocar aqui nesse curto tempo, mas que é divertidíssimo, tem muita estatística envolvida nisso. E, Fernanda, nossa vaga já está lá no site das carreiras? Vai estar em breve. Perfeito. Encerrando o evento, ela já vai estar lá. Quem tiver interesse, é só ir lá no carreiras.cumbuca.com que a gente vai olhar com carinho todo mundo que mandar currículo. São 2 Danis aí, eu amo os 2. Acho que é isso, né, gente? Eu tenho uma perguntinha só para encerrar, para dar uma visão. Na verdade, todo mundo aqui dá uma visão, na opinião de cada um aqui presente, qual é o futuro da ciência de dados? Nossa. Vamos encerrar com aquela chavezinha de ouro. Marjorie, você tem um futuro da ciência de dados para dar? Cara, a gente precisa de um ecossistema de ferramentas melhor. Eu acho que o futuro do sistema de dados vai ser muito investimento em Machine Learning Operations, em infra e usabilidade dessas ferramentas. Eu acho que só assim no papo já conseguiu se mostrar que tem N maneiras de fazer algo. Hoje um ecossistema muito grande, muitas pessoas experimentando, mas eu acho que a gente precisa pensar assim no bem-estar dos cientistas de dados. Então, acho que esse é o futuro, o bem-estar dos cientistas de dados e com as ferramentas unificadas que a gente tem que investir. E essa é uma dor meio nossa até aqui na Cumbuca, né? Às vezes a gente se pega tendo que desenhar a ferramenta ou desenhar... a gente desenha um software para um problema que a gente atacou logo no início, era a questão da reprodutibilidade, né? A gente teve que desenhar, no fim, um back-end próprio, com algo que meio que, enfim, mesa de desenho e rascunho, que conseguisse garantir a reprodutibilidade dos dados com um desempenho aceitável e que fosse ergonômico para nós, né? Isso é uma coisa que falta muito no ambiente de dados, né? A gente se preocupa muito em fazer e não se preocupa muito com a experiência do usuário, com a experiência do desenvolvedor. E uma coisa que eu vejo é que ecossistemas novos vão se desenvolver, já têm nascido mais pensando nessa parte, né? Eu acho que isso é uma coisa que ficou... uma herança do passado que ficou hoje nas linguagens que o pessoal mais usa para dados, nas ferramentas mais estabelecidas. Eu concordo muito com o que a Marjorie falou. Eu acho que ferramental é o gargalo principal. Assim, quando você vê o fluxo de trabalho de cientistas de dados em empresas grandes, assim, mais tradicionais, você fica um pouco assustado assim, com o quanto é perdido de produtividade no meio do caminho, porque não tem processo, porque não tem integração, porque existe uma certa
insulação do cientista de dados da infraestrutura, né, como se ele não fosse capaz ou não devesse ser colocado naquilo ali. Eu acho que o futuro da ciência de dados, nossa, que expressão terrível, é cheio de tooling, é cheio de integração. Você deveria conseguir ver o ciclo de vida inteiro do dado, desde ele entrar no banco até virar um modelo de produção. Eu acho que vai andar bem por aí, né? A gente adotar mais essa cultura de full stack na área de dados. Acho que vão ter cada vez mais automação também, né? O as a services estão chegando. Nós já temos a Azure oferecendo Machine Learning as a Service, já temos a AWS que também está entrando no mercado. Então, acho que vai ficar assim como os desenvolvedores eles têm uma série de ferramentas, eles digitam um comando no terminal e a coisa acontece, nós vamos ter muito mais assim dados. Né? Hoje nosso trabalho também, parte dele é muito manual. Né? Acho que mais essa própria questão que nós tocamos antes, por exemplo, de você retreinar um modelo automaticamente, você não vê plataforma, grandes plataformas de uso amplo que suportam esse tipo de fluxo. Eu acho que eu li outro dia no Twitter, assim, alguém comentou e eu amei, assim, eu vou tatuar no meu cérebro, que existem tantas plataformas de ETL automático, né? Por que nenhuma acertou? Falta isso. Eu acho que quando você vê todo mundo tentando solucionar o mesmo problema, é porque ninguém acertou mesmo a solução. A gente ainda tem bastante que andar nessa área. Acho que é isso, né? Perfeito. Então é isso. Fernando, você pode assumir daqui? Porque você vai pilotar o esquema de salas agora, né? Mas comenta como é que é. Sim. Perfeito. Marjorie, agora a gente separou um momento para você ter uma sala com network. Imagino que todo mundo tenha muita pergunta para te fazer. Prepare-se. Eu vou ficar em outra sala separada e a gente vai ter uma terceira sala que eu acho que é interação livre. Vai ter uma galera da Cumbuca também, não só nossos queridos aqui de Cintia e João de Data. Então, Fernando, agora com você.